Olá, caros ouvintes. Convido vocês a escutarem a história de como, no dia 6 de janeiro, toda a família foi fazer um churrasco. A minha sogra disse que não havia lugar no carro, e eu, em silêncio, voltei para arrumar minhas coisas e ir embora. E quando todos voltaram do piquenique, a verdade me fez congelar no lugar. A fumaça da cozinha festiva no início do ano era densa. Apertava o peito. A porta de madeira se fechou, deixando-me sozinha com uma montanha de louça fria. O fio da paciência, esticado ao longo de todo o ano, finalmente arrebentou com um estalo. Quando os corações das pessoas são mais frios que o vento de janeiro, o que uma mulher submissa fará para virar esse jogo cruel? Por 5 anos, fui nora em uma família estranha e sempre me lembrei de uma palavra: paciência. Há um velho ditado: dê um passo para trás e horizontes infinitos se abrirão. Eu acreditava que meus sacrifícios e minha complacência me trariam uma família tranquila, o amor pleno do meu marido e o respeito da minha sogra. Mas na manhã de 6 de janeiro deste ano, a verdade que se apresentou diante de mim era mais fria e implacável que o próprio clima de janeiro. No meu apartamento de luxo, onde toda a família do meu marido estava hospedada no último ano, reinava o barulho e a agitação desde cedo. Hoje era um dia lindo. E minha sogra teve a ideia de irmos todos juntos para uma chácara fazer um churrasco para mudar de ares depois de vários dias de ano novo com as sobras da ceia. Desde as 5 da manhã, eu já tive que acordar e me virar na cozinha. Temperei a carne, lavei os legumes, preparei o vinagrete, a farofa, fiz o gelo e arrumei a caixa térmica para gelar as bebidas para toda a família. Tudo que eu fazia era impecável, cuidadoso, sem nada a reclamar. Minhas mãos cortavam habilmente fatias finas de picanha, temperando-as cuidadosamente com sal grosso, exatamente de acordo com os gostos refinados da minha sogra e da família do irmão mais novo do meu marido. Por volta das 6h30, toda a família começou a se reunir na sala de estar. Minha sogra, Dona Sônia, vestiu-se com uma blusa vermelha vibrante de estilo moderno. Em seu pescoço brilhava um colar de pérolas. Foi um presente que comprei para ela com meu próprio dinheiro no seu aniversário do ano passado. O irmão mais novo do meu marido, Ricardo, o Paulo, e sua jovem esposa, Carla, estavam vestidos com roupas da moda. Nas mãos de Carla havia uma bolsa de grife que o próprio Ricardo lhe deu por ocasião do nascimento de seu filho. Meu marido, Ricardo, arrumou o cabelo com gel, passou um perfume caro e vestia um agasalho esportivo de marca. Eles estavam ali, rindo e conversando alto, discutindo onde tirariam fotos bonitas, como iriam assar a carne. Ninguém sequer olhou para a cozinha, onde eu, suando, trabalhava sem parar. Ninguém perguntou se eu havia terminado os preparativos ou se precisava de ajuda. Eu trouxe a pesada caixa térmica, coloquei-a perto da porta de entrada, sequei rapidamente as gotas de suor da testa e, sorrindo levemente, disse à sogra: Mãe, preparei tudo. Esperem por mim 5 minutos. Vou só me trocar e podemos ir. Dona Sônia, que se admirava no espelho, ao ouvir minhas palavras, virou-se bruscamente. Seu rosto de repente se fechou. Ela olhou pela janela para o carro estacionado no pátio do condomínio, depois para Paulo e sua esposa, e finalmente seu olhar frio parou em mim. O carro do Paulo é apertado. 4 adultos e tantas coisas já ficam no limite? Clara, é melhor você ficar em casa hoje, cuida do apartamento. Já é dia 6. Dá uma geral na casa, lava a louça, troca toda a roupa de cama e as toalhas. Ir apertada assim é um sofrimento. Eu fiquei paralisada. A caixa térmica com a comida que eu acabara de preparar estava aos meus pés, como um testemunho mudo da futilidade dos meus esforços matinais. Levantei os olhos para Ricardo, o homem com quem eu dividia a cama, na esperança de que ele dissesse uma palavra em minha defesa. Afinal, ontem, quando estávamos planejando, o próprio Ricardo disse que nós 5 caberíamos tranquilamente em um carro. E era óbvio que todos esses preparativos eu fiz para ir junto com todos. Mas Ricardo evitou meu olhar. Ele se inclinou para ajeitar uma dobra na calça e, estalando a língua, respondeu à mãe com um tom despreocupado: A mamãe tem razão, Clara, fique em casa. Vai ser mais confortável. No aperto do carro, você pode enjoar. Você se cansa, arruma o apartamento e depois descansa. Voltamos à noite, eu compro um pastel para você. As palavras de Ricardo soaram suaves, sem o menor indício de constrangimento. Paulo e sua esposa, que estavam ao lado, até cobriram a boca para esconder as risadinhas. Carla acariciou sua bolsa e acrescentou com uma voz aguda e cortante: Clarinha, quando for limpar,
Não se esqueça de passar um pano no armário de vidro da sala. Ontem nosso bebê deixou umas marquinhas de mão nele. A casa está fresca? Não tenha pressa, faça tudo com calma. Eu fiquei ali petrificada. Eles não se importavam nem um pouco com meus sentimentos. Tratavam-me como uma empregada gratuita, uma faxineira que fez seu trabalho de preparação e depois foi descartada para que pudessem aproveitar a vida livremente. Nos últimos 5 anos, cenas humilhantes e opressivas como essa se tornaram rotina. Ora, eu tinha que abrir mão de uma comida gostosa para deixar para o marido e seu irmão. Ora, eu tinha que entregar todo o meu salário para a sogra administrar as grandes despesas da família. Ora, eu tinha que esconder o fato de que este apartamento de luxo era minha propriedade pessoal, para manter a imagem da família do meu marido diante dos parentes do interior. Mas hoje, no início do ano novo, essa humilhação atingiu o limite da minha paciência. Estranhamente, eu não chorei. Meus olhos estavam secos. Eu não gritei, não discuti, não pronunciei uma única palavra de reprovação. Meu coração, que ao longo desses anos já estava corroído pela frieza e indiferença deles, naquele momento esfriou por completo. Uma gota fez o copo transbordar. Ela caiu sem um grande barulho, mas foi suficiente para destruir todas as ilusões de uma família calorosa. Eu a senti. Minha voz estava tão calma que eu mesma me surpreendi. Tudo bem, divirtam-se. Minha sogra pareceu muito satisfeita com minha obediência e submissão. Ela pegou orgulhosamente sua bolsa e saiu pela porta. Ricardo carregou a caixa térmica com a comida. Paulo e sua esposa o seguiram. A pesada porta de carvalho se fechou. Suas risadas e conversas foram diminuindo no corredor. No enorme apartamento, fiquei apenas eu, no meio de uma montanha de louça suja do café da manhã e do cheiro de gordura pairando no ar. Eu me aproximei lentamente da janela e olhei para o amplo pátio do condomínio. O carro de Paulo partiu lentamente, entrando no fluxo raro de veículos do dia 6 de janeiro. Eles se foram. Eles me deixaram na minha própria casa, considerando-me uma agregada, uma empregada. Eles nem suspeitavam que no momento em que o carro deles partiu, eu decidi com minhas próprias mãos acabar com aqueles dias miseráveis de paciência. Eu me virei bruscamente e fui para a cozinha. Não lavei um único prato. Joguei as luvas de borracha diretamente na lata de lixo. Os planos de vingança que eu secretamente nutri, as provas que eu meticulosamente coletei nos últimos 3 anos, era hora de trazer. Luz à luz. Respirei fundo, sentindo uma poderosa corrente de força vital encher meu peito. A melhor vingança não são escândalos ou acusações em voz alta. A melhor vingança é privar luz de tudo que eles, em suas ilusões, consideravam seu, colocar luz no lugar que merecem e sair de cabeça erguida. Fui direto para o quarto e abri o guarda-roupa. Hoje eu não seria mais a esposa sem vontade e a nora submissa. Hoje eu voltaria a ser eu mesma, Clara Sampaio, a única filha de João Carlos Sampaio. Tirei a roupa de casa velha, impregnada com cheiros de comida. Escolhi um elegante vestido preto e joguei por cima um casaco de caxemira cinza. Eram peças caras que comprei antes de me casar, mas a sogra me forçou a escondê-las no fundo do armário, chamando-as de frescura da capital e esbanjamento. Sentei-me à penteadeira. Passei cuidadosamente um batom cor de cereja. Pentei meus longos cabelos pretos, deixando-os soltos nas costas. Olhando para meu reflexo no espelho, vi uma mulher refinada, calma e decidida. Os vestígios de submissão e humilhação haviam desaparecido completamente. Peguei minha bolsa de couro, coloquei nela o celular e um molho de chaves do carro. Meu carro particular, um presente do meu pai pela formatura na universidade, sempre esteve obedientemente estacionado na garagem subterrânea. A família do meu marido não sabia que o carro estava registrado em meu nome. Eu sempre dizia que o peguei emprestado de uma amiga para que a sogra não cobiçasse, querendo se exibir para os parentes de Sorocaba. Ao sair para o corredor, encontrei por acaso a vizinha, Dona Elvira, que ia levar o lixo para fora. Dona Elvira morava no prédio há muito tempo. Era uma mulher direta, mas muito curiosa sobre a vida alheia. Normalmente, ao me ver curvada sob o peso das sacolas da feira ou lavando o chão do corredor comum, ela balançava a cabeça em sinal de compaixão. Hoje, ao me ver elegantemente vestida e com maquiagem vibrante, ela regalou os olhos. Surpresa. Clarinha, é você?
Onde você vai toda arrumada assim no dia 6 de janeiro? A família toda foi pro churrasco e te deixaram sozinha. Acabei de ver a dona Sônia com o Paulo e a esposa dele. Desceram tão animados. Eu mantive uma expressão educada e sorri discretamente para a senhora idosa. Sim, dona Elvira, surgiram uns assuntos urgentes. Preciso sair correndo. Feliz Ano Novo e Dia de Reis para a senhora. Saúde e paz. Dizendo isso, acenei educadamente para a vizinha e fui direto para o elevador. Eu não precisava mais explicar nada. A partir de agora, não viveria mais olhando para os olhares ou fofocas alheias. Descendo para a garagem, sentei-me ao volante. O cheiro familiar do interior de couro me envolveu, dando uma sensação de segurança e controle. Liguei o motor e o carro saiu suavemente dos portões da garagem, entrando no fluxo das ruas ainda festivamente pouco movimentadas. O tempo em São Paulo hoje estava ameno, e ao longo das avenidas, as luzes de Natal nas árvores ainda brilhavam. Baixei um pouco o vidro para deixar o ar fresco de janeiro entrar. Minha mente estava perfeitamente clara. Meu destino era um imponente prédio comercial no coração da cidade. No subsolo deste edifício havia um sistema de cofres particulares e caixas de segurança de padrão internacional. O sistema de segurança aqui era incrivelmente rigoroso, com total confidencialidade dos dados dos clientes. Há 3 anos, depois de descobrir acidentalmente minha sogra remexendo na minha gaveta em busca das minhas joias de ouro do casamento, fiquei em alerta. Entendi que as pessoas que viviam comigo sob o mesmo teto possuíam uma ganância sem fundo. Eles sempre procuravam uma oportunidade de pegar algo, de enganar até os mais próximos. No dia seguinte, vim aqui e fechei um contrato de aluguel de um cofre de tamanho médio por 10 anos. Este cofre se tornou minha última fortaleza, protegendo o que era meu. Estacionando o carro, desci de elevador para a área de segurança. Um segurança de terno preto impecável me cumprimentou educadamente. Apresentei meu RG e o cartão especial de cliente. Passando por 3 níveis de controle de acesso por impressão digital e scanner de retina, fui conduzida a uma sala privada, tão silenciosa que se podia ouvir a própria respiração. O funcionário me deixou sozinha na sala com o cofre número 89. Digitei o código de 8 dígitos, a data de nascimento do meu pai. Ouviu-se um clique seco e a pesada porta de aço maciço do cofre se abriu. Lá dentro estava tudo o que era mais importante na minha vida, coisas cuja existência a família do meu marido não podia sequer imaginar. Retirei cuidadosamente do cofre uma pasta de couro marrom com documentos. Colocando-a sobre a mesa, desatei lentamente a fita. Papéis cuidadosamente dobrados se apresentaram diante de mim. O primeiro era a nossa certidão de casamento, minha e de Ricardo. O papel que por 5 longos anos me acorrentou ao inferno na terra. Em seguida, a escritura do imóvel em nome de Clara Sampaio, confirmando meu direito legal de propriedade sobre o apartamento de 3 quartos no condomínio de luxo que a família do meu marido ocupava descaradamente. Eles tinham certeza de que era um imóvel alugado e todo mês me pediam dinheiro, supostamente para pagar o aluguel. Mas na verdade esse dinheiro a sogra embolsava. Depois peguei os maços de extratos bancários que eu havia imprimido e autenticado com antecedência em vários bancos diferentes. Era o histórico dos meus fluxos financeiros, as quantias que economizei do meu salário e bônus, os recursos que investi com lucro antes mesmo de me casar. Finalmente peguei um envelope amarelado pelo tempo. Dentro estava o testamento do meu pai, autenticado em cartório. Meu pai, um homem que dedicou a vida a um negócio de marcenaria de luxo, deixou-me toda a sua fortuna. Era o apartamento em que eu morava, um grande depósito bancário e, o mais importante, um ponto comercial numa movimentada rua central. A família de Ricardo sempre zombava de mim, dizendo que eu era do interior, que meus pais morreram cedo. Por isso eu, uma pobre coitada, me agarrei ao marido. Se eles vissem este testamento, certamente enlouqueceriam de cobiça. Do fundo da pasta, retirei minha arma mais letal, um minúsculo pendrive prateado. Nele estavam armazenadas as gravações de áudio que eu fiz secretamente ao longo de muito tempo, os insultos e humilhações da sogra, as conversas de Ricardo e Paulo sobre planos para desviar meus bens. Tudo estava gravado de forma clara e nítida. Verifiquei cuidadosamente cada documento, depois dobrei tudo cuidadosamente em minha bolsa, fechei o cofre e a fechadura eletrônica confirmou que estava bem trancado. Suspirando de alívio, saí da sala de segurança. Agora tudo estava pronto.
Essas provas de ferro eram suficientes para quebrar em 1000 pedaços todas as intrigas e a hipocrisia da família deles. Entrei no carro, abri o celular e encontrei o contato salvo como advogado. Era o Dr. Marcelo Guimarães, um advogado renomado na cidade, um dos melhores especialistas em processos de divórcio e disputas de bens. Eu havia combinado um encontro com ele antes do ano novo. Pressionei o botão de chamada. Do outro lado da linha, atenderam rapidamente. Ouviu-se uma voz calma e profissional. Bom dia, Sarah. Clara, estou aguardando em meu escritório. Segurei o volante com força. Meu olhar estava firmemente fixo na estrada à frente. Bom dia, Dr. Marcelo. Estou levando todos os documentos. Podemos começar. O tempo de limpar o lixo da minha vida havia chegado. Pisei no acelerador e o carro disparou pelo asfalto, deixando para trás os anos de juventude enterrados na escuridão. O sol brilhante do final da manhã de 6 de janeiro entrava pelo para-brisa, iluminando meu rosto. A batalha para retomar minha vida das mãos de pessoas cruéis e gananciosas havia começado oficialmente. Deixando o cofre, dirigi por uma rua sombreada por velhas árvores até o escritório do advogado Dr. Marcelo Guimarães. Seu escritório ficava em uma rua tranquila. A fachada do prédio era em estilo clássico, elegante e discreta. Estacionando cuidadosamente, peguei a bolsa, que agora continha toda a minha vida e minha fortuna, e entrei. A secretária na recepção sorriu radiante. Fez uma reverência educada e me acompanhou diretamente ao escritório do advogado principal no segundo andar. Dr. Marcelo tinha cerca de 50 anos. Vestia um terno cinza impecavelmente cortado e os óculos de armação dourada realçavam sua aparência inteligente e calma. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Olhando para sua maneira confiante de se portar, confiei-lhe plenamente a questão mais importante da minha vida. Ao me ver, Dr. Marcelo levantou-se e apertou minha mão com respeito. Bom dia, Sra. Clara. Por favor, sente-se. Aceita um café ou uma água? Assenti em resposta. Sentei-me na poltrona à sua frente. Obrigada. Um copo d'água será suficiente. Vamos direto ao ponto. Meu tempo agora é precioso. Dr. Marcelo, com um gesto, pediu à secretária para trazer a água e fechar bem a porta. O escritório ficou imediatamente silencioso, completamente isolado do barulho da rua. Abri a bolsa, retirei cuidadosamente a pasta marrom e a coloquei sobre a mesa de vidro. Comecei a tirar os documentos um por um, organizando-os em pilhas separadas. Esta é a nossa certidão de casamento, minha e de Ricardo Mendes. Esta é a escritura do apartamento no condomínio de luxo, registrada apenas em meu nome e obtida antes do meu casamento oficial. E este é o testamento com selo do cartório, feito por meu pai João Carlos Sampaio. Antes de morrer, meu pai me deixou todos os seus bens, incluindo este apartamento e um ponto comercial na rua principal. E finalmente estes são todos os extratos das minhas contas de poupança e investimentos, feitos quando eu ainda não era casada. Dr. Marcelo colocou luvas de tecido branco com cuidado e começou a examinar cada documento atentamente. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Ao chegar ao testamento, ele acenou com aprovação, elogiando a previdência do meu falecido pai, que se preocupou em proteger sua filha. Terminando com os documentos, ele levantou os olhos para mim. Seus documentos legais estão em perfeita ordem. Todos esses bens são sua propriedade pessoal, adquiridos antes do casamento ou recebidos por herança em seu nome. De acordo com a lei, a família do seu marido não tem nenhum direito sobre esses bens. Eles não poderão tirar de você nenhum tijolo da sua casa. Eu sorri amargamente. Se eles fossem pessoas decentes e vivessem como seres humanos, eu não teria que dar este passo. Respirei fundo, tirei da bolsa um minúsculo pendrive prateado e, colocando-o sobre a mesa, empurrei-o em direção ao advogado. Os documentos dos imóveis são apenas metade da história. Dr. Marcelo, por favor, insira este pendrive no computador e ouça a gravação. Isto é o que consegui gravar na minha própria casa recentemente. O advogado seguiu meu pedido. Ele inseriu o pendrive no notebook e abriu o único arquivo de áudio. Após alguns segundos de chiado, ouviu-se a voz estridente e sarcástica de Dona Sônia, minha sogra, gravada com clareza cristalina. Ricardo, você precisa pensar bem em tudo. Essa Clara pode ser quietinha, mas a família dela tinha dinheiro. Eu andei pesquisando sobre este apartamento. O preço de mercado agora é de quase 2 milhões de reais. Você tem que amansar ela, diga para ela passar para o nome de vocês dois por responsabilidade conjunta e o salário dela, faça ela me dar, eu administro. Não se pode confiar dinheiro à mulher
ela se estraga. Logo em seguida, ouviu-se a voz calma de Ricardo, meu marido, na qual soava um cálculo de gelar a alma. Mãe, não se preocupe, eu já pensei em tudo. O apartamento, aos poucos, vou fazê-la transferir. E as nossas economias conjuntas, sob o pretexto de um negócio, vou retirando aos poucos. Transfiro temporariamente para o Paulo e a Carla. Deixa eles investirem em algo, trazerem lucro. Não se pode deixar todos os ovos na mesma cesta. Dinheiro na mão dos nossos é que é seguro. A Clara não entende nada de finanças. Ela não vai descobrir. A gravação terminou com a risada satisfeita de mãe e filho. Dr. Marcelo desligou o som. Seu rosto ficou muito sério. Ele tirou os óculos, limpou-os com um lenço e olhou diretamente nos meus olhos. Sra. Clara, eu já conduzi centenas de processos de divórcio. Mas uma fraude tão descarada e organizada, com o objetivo de desviar bens, isso é realmente um caso ultrajante. Esta gravação de áudio é uma prova de ferro de que seu marido agiu de má fé, violando grosseiramente as obrigações conjugais com a intenção de roubar o patrimônio comum. Além disso, a pressão constante de sua família e o controle financeiro são uma forma de violência psicológica. Você certamente ganhará o caso, receberá a maior parte do patrimônio adquirido em conjunto e manterá totalmente sua propriedade pessoal. Endireitei-me, com as mãos cruzadas no colo. Em minha alma, agora havia a calma de um lago no outono. Sem ressentimento, sem dor, apenas uma determinação de aço. Doutor, Marcelo, quero que prepare a petição de divórcio ainda hoje. Além disso, peço que prepare um pedido ao tribunal para o arresto de todos os bens comuns registrados em nome de Ricardo Mendes ou aos quais ele tem acesso. Não quero que eles desviem nem mais R$1 ganho com meu suor e sangue. Quanto ao apartamento, tenho meu próprio método para expulsar os de lá de forma legal. O advogado acenou com a aprovação e imediatamente pegou uma caneta e papel para esboçar o plano das ações legais futuras. Passamos quase 2 horas para verificar todos os detalhes e prever todas as possíveis reações insanas de sua família quando a verdade viesse à tona. Assinando a procuração para o advogado, levantei-me para me despedir. Flechas brilhe. O sol da tarde brilhava pela janela, iluminando a barra do meu casaco. A partir daquele momento, a certidão de casamento não era mais grilhões que me prendiam. Ela se tornaria a sentença para a ganância sem fundo daquelas pessoas. Saindo do escritório do advogado, senti meu estômago roncar. Eu ainda não tinha tomado o café da manhã, correndo para limpar a casa, mas agora eu não estava com fome. Meu próximo destino era a agência de um grande banco na avenida principal da cidade. Lá eram gerenciados todos os meus fluxos de dinheiro e a conta conjunta que Ricardo e eu abrimos logo após o casamento. No início do dia útil, 6 de janeiro, o banco estava pouco movimentado. Os funcionários tinham acabado de voltar do longo feriado vestidos com uniformes vibrantes. Graças ao meu cartão de cliente premium, não precisei pegar senha e esperar na fila. Fui imediatamente convidada para a sala VIP. A gerente da agência gentilmente me serviu água e perguntou educadamente como eu passei o ano novo. Respondi com algumas frases de praxe e fui direto ao ponto. Por favor, me dê um extrato completo de todas as operações em todas as minhas contas pessoais, incluindo a conta poupança conjunta, que está em meu nome e no de Ricardo. Preciso verificar algumas transações para me preparar para um novo projeto de investimento. A funcionária do banco fez tudo rapidamente no computador. Em apenas 10 minutos, uma pilha grossa de papéis com o carimbo vermelho do banco estava diante de mim. Peguei o marcador e comecei a examinar cada linha, cada número. Meu salário mensal entrava regularmente na conta e em seguida era quase totalmente sacado para cobrir as despesas de vida de toda a família de 5 pessoas. Ricardo, embora fosse chefe de departamento em uma construtora, trazia para casa uma ninharia. Toda a carga financeira eles descaradamente transferiram para mim. De repente, meu olhar parou em uma das páginas do extrato da conta poupança conjunta. 4 meses atrás, exatamente na época em que Paulo e Carla começaram a falar sobre o desejo de abrir uma loja de bebidas, mas reclamavam da falta de capital, uma transação estranha ocorreu nesta conta. Uma quantia enorme, exatamente R$150 mil, foi transferida. A operação foi realizada por Ricardo Mendes. O nome do beneficiário estava claramente indicado: Carla Mendes, esposa de Paulo. Na descrição do pagamento estava escrito: empréstimo para a cunhada para desenvolvimento de negócio, sem juros,
R. 150 mil. Eles ousaram fazer isso pelas minhas costas, usando as senhas do Internet Banking que confiei ao meu marido para desviar todas as nossas economias conjuntas e entregá-las a seu irmão. Tudo aconteceu exatamente como sua mãe o instigou naquela gravação de áudio. A ganância deles não se limitava à exploração do meu trabalho. Eles me roubavam descaradamente. Cerrei os dentes. Um arrepio percorreu minha espinha, mas minha cabeça estava mais clara do que nunca. Eu adia tem. Se eu tivesse demorado um pouco mais, temo que eles não teriam me deixado um centavo. Levantei a cabeça e olhei diretamente para a gerente da agência. Minha voz era firme, sem sombra de confusão. Por favor, congele imediatamente todas estas contas pessoais. Desative todos os aplicativos móveis vinculados. Cancele todos os cartões de débito e crédito atuais. Em seguida, abra uma conta completamente nova para mim e emita um novo cartão. Todas as minhas economias pessoais, certificados de depósito e rendimentos de investimentos, transfira para esta nova conta. A gerente ficou um pouco surpresa com meu pedido repentino, mas seguiu profissionalmente os princípios de confidencialidade e os direitos do cliente. O procedimento foi rápido. Meu celular começou a receber mensagens sobre as alterações de saldo. As contas antigas agora eram cascas vazias. O rio de leite que alimentava a preguiça e a ganância da família do meu marido foi oficialmente cortado. Guardei o novo e elegante cartão bancário no fundo da bolsa. Aqueles míseros 150 mil reais eu recuperaria através do tribunal, até o último centavo. Concluindo todos os assuntos, agradeci aos funcionários e saí para o salão principal, em direção à saída. Mal passei pela porta giratória de vidro, ouvi uma voz feminina estridente e familiar vinda da área dos caixas eletrônicos. Que porcaria é essa de máquina? O Ricardo disse que o dinheiro ia cair na conta depois do almoço. Por que eu tento sacar e ele fica dizendo que a operação não pode ser concluída? Que raiva! Eu parei. A 10 metros de mim, irritados perto do caixa eletrônico, estavam Paulo e Carla. Carla, vestida com um vestido estampado colorido e com aquela mesma bolsa de grife que comprei para ela no ombro, segurava um cartão bancário e batia com raiva na tela. Paulo estava ao lado, fumando um cigarro. Cheirava a cerveja. A caminho de volta do churrasco, eles pararam aqui para sacar dinheiro para pagar a conta e fazer compras. Eles não suspeitavam que a conta conjunta havia sido congelada por mim meia hora antes. Todas as operações de saque foram categoricamente recusadas. Carla, irritada, virou-se e cruzou o olhar comigo por acaso. Sua expressão descontente mudou instantaneamente para o sorriso falso de sempre. Ela puxou o marido pela manga, apontou para mim e correu em minha direção. Oi, Clarinha, já terminou a limpeza? E onde você vai toda arrumada assim? Não consegue ficar em casa descansar? A gente vai continuar comemorando, queríamos sacar um dinheirinho para pagar a conta e comprar mais umas coisinhas para festa. Mas o cartão que o Ricardo deu não está funcionando. Clarinha, já que você tá aqui, transfere pra gente uns 50 mil, à noite a gente devolve. O Ricardo te paga tudo. Ela falava fluentemente, sem gaguejar, com uma atitude como se meu dinheiro fosse dela. Paulo também se aproximou, cuspiu no chão e apoiou a esposa. Clarinha, quebra esse galho. Hoje é dia 6, um bom dia. A Carla quer comprar uma correntinha de ouro para dar sorte. A mamãe sempre diz, somos uma família só. Para que contar dinheiro só estraga a relação. Eu fiquei ali, de braços cruzados, e lancei um olhar frio para seus rostos atrevidos. O cheiro de churrasco impregnado em suas roupas me deu náuseas. A nora submissa e boazinha em mim estava definitivamente morta. Curvei os lábios em um sorriso de desprezo. Uma família só, vocês dizem. Estranho, não me lembro. Parece que hoje de manhã, a mãe de vocês e vocês mesmos disseram que o carro estava apertado e me deixaram em casa para limpar e lavar a louça. E agora, quando precisam de dinheiro para compras, se lembraram desta nora. Pois bem, saibam que meu dinheiro não nasce em árvore para vocês poderem pegá-lo quando bem entenderem. A partir de hoje, nem sonhem em receber um centavo de mim. Tem mãos e pés, vão trabalhar. Dizendo isso, não olhei mais por um segundo para seus rostos chocados e alongados. Virei-me decididamente e, com passos orgulhosos e confiantes, dirigi-me ao meu carro. Atrás de mim, ouvi os gritos de raiva de Paulo e Carla, mas ignorei-os. O grande espetáculo estava apenas começando. Eu precisava guardar minhas forças para enfrentar a tempestade que me esperava. Saindo do banco, peguei a avenida principal. O céu de 6 de janeiro estava claro.
Uma brisa leve de verão trazia o frescor dos primeiros dias do ano. Ao me livrar do fardo financeiro, senti um alívio no peito. Não haveria mais suspiros ansiosos no final de cada mês, nem a necessidade de economizar em mim mesma para proporcionar à família do meu marido um jantar luxuoso. Abri a porta do carro, sentei-me ao volante, respirei fundo e liguei o motor. Meu próximo destino era a imobiliária mais conceituada da cidade, localizada na Avenida Paulista. O apartamento de 3 quartos no condomínio de luxo em que eu morava era o dote que meu pai economizou a vida toda e comprou para mim antes de morrer. Este lugar já esteve cheio das minhas esperanças de um ninho familiar tranquilo e pacífico. No entanto, desde que me casei com Ricardo, sua mãe, sob o pretexto de tédio no interior, trouxe consigo para São Paulo também a família de Paulo. Eles ocuparam descaradamente os melhores quartos, usaram minhas coisas caras, transformando meu espaço pessoal em um mercado barulhento. Eles não sabiam que o apartamento estava no meu nome e tinham certeza de que era alugado, repreendendo-me constantemente. Agora decidi me livrar de tudo isso. Uma casa profanada pela ganância e ingratidão não valia a pena ser lamentada. Estacionei em frente ao escritório da imobiliária Bem-Estar. O diretor, um jovem chamado Antônio, que uma vez ajudou uma amiga minha a comprar um terreno, correu imediatamente para abrir a porta para mim. Apesar dos feriados, os verdadeiros empresários nunca recusam clientes. Entrei, sentei-me em um sofá confortável e fui direto ao ponto. Olá, Antônio. Tenho um apartamento de luxo no condomínio Sol Nascente que preciso vender com urgência. A documentação está em ordem. A proprietária sou eu, sem ônus ou disputas. Quero vendê-lo rapidamente este mês. Veja se você tem clientes com dinheiro à vista. Antônio apressadamente preparou um chá quente e me serviu uma xícara. Em seus olhos lia-se uma alegria evidente. Os apartamentos no Sol Nascente sempre foram muito líquidos, localizados em uma área nobre e eram o sonho de muitas famílias jovens. Dona Clara, não se preocupe, tenho muitos interessados nesta região. Você está com os documentos? Deixe-me dar uma olhada para avaliar e preparar o anúncio com fotos imediatamente. Abri a bolsa, tirei a escritura e a coloquei sobre a mesa. Antônio folheou as páginas com atenção, anotando a área, o andar e a posição das janelas. Eu expus claramente minhas condições. Vendo com todos os móveis embutidos e eletrodomésticos, o comprador só precisará trazer as malas. O preço que eu sugeri era um pouco abaixo do mercado para acelerar o negócio. Antônio concordou. Ele imediatamente redigiu um contrato e combinou que amanhã de manhã enviaria um fotógrafo para as fotos, para publicar o anúncio. Assim que assinei o contrato, meu celular tocou na bolsa. Na tela apareceu o nome de seu Vitor, o síndico do nosso condomínio. Seu Vitor era um homem meticuloso, responsável e conhecia bem todos os moradores. Pedi desculpas a Antônio e fui para um canto para atender. A voz de seu Vitor no telefone estava agitada. Clarinha, aqui é o Vitor. Você não está em casa? Aqui no hall está seu marido Ricardo com a mãe dele e mais umas 5 ou 6 pessoas, parentes do interior, com um monte de coisas. Estão exigindo que a segurança abra a porta para eles. O Ricardo diz que você saiu com as chaves e pede para a administração abrir com a chave reserva, para os parentes poderem entrar e descansar. Por favor, confirme a informação para a segurança saber o que fazer. Eu sorri ironicamente. A audácia deles não tinha limites. Primeiro me expulsaram da viagem com a desculpa de aperto, e agora ainda trouxeram toda a parentela para minha casa para se exibir e viver de graça. Pigarreei e respondi a seu Vitor com um tom muito sério e claro. Seu Vitor, ouça-me com atenção. Este apartamento é minha propriedade pessoal, registrado apenas em meu nome. Estou em processo de divórcio com o Ricardo Mendes. A partir deste momento, exijo que a administração proíba completamente a entrada no prédio de Ricardo Mendes, sua mãe e todos os seus parentes. Nenhum deles deve entrar no hall, muito menos no meu andar. Se alguém tentar entrar à força, por favor, chame a polícia por invasão de domicílio. Seu Vitor ficou em silêncio por um segundo, chocado com a notícia, mas, sendo um síndico experiente, ele imediatamente entendeu a gravidade da situação. Entendido, Clarinha. Você é a proprietária legal e seguiremos estritamente suas instruções. Eu, pessoalmente, descerei ao hall e instruirei a segurança a não deixar o grupo do seu marido passar pela catraca. Pode cuidar dos seus assuntos tranquilamente. Agradeci e desliguei. Voltando à mesa, pedi desculpas a Antônio e me despedi. A questão da venda do apartamento estava resolvida,
mas para total segurança e para evitar suas ações desesperadas, eu precisava de uma nova fechadura. Abri minha lista de contatos e liguei para o seu Américo, um chaveiro antigo e de confiança. Combinei de encontrá-lo exatamente às 3 da tarde no meu apartamento, para substituir todo o sistema de fechaduras da porta de entrada. Da fechadura eletrônica com biometria à reserva mecânica, exigi que tudo fosse substituído pelo sistema anti-arrombamento mais seguro. Às 3 horas, eu já estava no corredor do 15º andar. Seu Américo, com sua caixa de ferramentas, já me esperava. Ao me ver, ele sorriu, cumprimentou e rapidamente começou a trabalhar. Ouviu-se o som da furadeira, o barulho do metal. Fiquei encostada na parede, de braços cruzados, observando minha robusta porta de carvalho ser revestida com uma nova armadura. Cada parafuso foi apertado. Minhas impressões digitais foram cuidadosamente cadastradas no novo sistema. Em menos de 1 hora, o trabalho estava concluído. Seu Américo me entregou 5 chaves mecânicas novas e brilhantes e explicou detalhadamente como usar o controle eletrônico. Paguei-o generosamente, acompanhei-o até o elevador e voltei para minha porta. Aproximei meu dedo indicador do painel de toque, ouviu-se um sinal sonoro suave e o trinco se retraiu automaticamente. Empurrei a porta, entrei e a fechei. Agora minha casa era minha fortaleza inexpugnável. Aqueles que do lado de fora se iludiam com um poder imaginário, em breve receberiam um banho de água fria. Terminando os assuntos de casa, olhei para o relógio no celular. 4:30 da tarde. A essa hora, o piquenique chique com o churrasco deles deveria estar chegando ao fim. Decidi ir encontrá-los. Queria ver com meus próprios olhos a aparência patética daqueles que estavam acostumados a viver com o dinheiro dos outros e agora se viam cortados da fonte de recursos. Eu conhecia bem o lugar para onde eles costumavam ir. Era uma churrascaria perto de um lago pitoresco, fora da cidade. As estradas à noite no dia 6 de janeiro voltaram a ficar movimentadas. Fluxos de carros iam e vinham, guardando vestígios da agitação festiva. Virei lentamente na estrada ladeada por acácias que levava ao restaurante. Escolhi um lugar discreto para estacionar sob um velho plátano frondoso do outro lado da rua, bem em frente à entrada do restaurante. Deste ângulo, eu podia ver perfeitamente tudo o que acontecia na entrada. Abaixei o vidro pela metade, inalando o cheiro de carvão e carne gordurosa assada, misturado com o vento que vinha das chaminés do restaurante. Ao redor, ouviam-se buzinas de carros e música alta dos estabelecimentos vizinhos. Peguei o celular, liguei o gravador, coloquei-o no painel e comecei a observar atentamente as portas bem iluminadas do restaurante. Não precisei esperar muito. Cerca de 15 minutos depois, a porta de vidro transparente do restaurante se abriu com força. O primeiro a sair foi Ricardo. Seu rosto estava cinzento. O suor brotava em sua testa. Atrás dele vinha sua mãe, Dona Sônia, com uma expressão descontente e irritada, murmurando algo para si mesma. Os últimos a sair foram Paulo e Carla, já sem a arrogância e alegria da manhã. Agora pareciam balões murchos. A cunhada batia os saltos altos com birra, puxando constantemente o marido pela manga e reclamando. Eles se reuniram sob a placa brilhante do restaurante, bem na beira da estrada. Considerando que eles sempre falavam muito alto, eu, sentada no carro, podia ouvir claramente cada palavra deles. Ricardo sacudiu o cartão de crédito na frente do rosto da mãe. Sua voz estava cheia de perplexidade. Mãe, olha só, eu dei 3 cartões seguidos e todos deram erro. O de crédito está bloqueado. O de débito também diz que a conta está congelada. O gerente do restaurante me olhou como se eu fosse um golpista. No final, tive que ligar para um colega, pedir para ele transferir dinheiro urgentemente para pagar a conta de R$ 800. Que vergonha, que horror. Dona Sônia, com as mãos na cintura, gritou no meio da rua. Como você administra as coisas, Ricardo? Viemos para um jantar de festa no começo do ano e você me envergonha na frente de todo mundo. O dinheiro tá na sua conta, você tem que cuidar dele. Como assim bloqueado? Será que aquela Clara aprontou alguma? De manhã, notei que o rosto dela estava meio sombrio. Já suspeitei de algo. Ricardo agarrou a cabeça. Sua aparência patética era evidente. Eu não sei, mãe. A senha do banco eu não mudei. O cartão de crédito tem limite compartilhado com ela. Deve ser uma falha no sistema do banco por causa dos feriados. Vamos para casa. Peço para ela verificar. Paulo, que estava ao lado, cuspiu na calçada e entrou na conversa, irritado. Que falha o quê?
É melhor você ficar de olho na sua mulher. O cartão que você deu para minha esposa hoje de tarde, o caixa eletrônico também bloqueou. Se você continuar confiando todo o dinheiro para a mulher, vai acabar na rua. Os 150 mil que você nos deu, a Carla já usou como sinal para a entrega da mercadoria da nossa loja. De onde vamos tirar dinheiro agora para te ajudar? Mal Paulo pronunciou essas palavras, Dona Sônia empalideceu e deu um tapa forte no ombro do filho mais novo, sibilando para ele em voz baixa, mais assustada. Paulo, fala baixo. Se a Clara descobrir sobre esses 150 mil, ela vai fazer um escândalo tão grande que tudo vai desmoronar. Eu mandei o Ricardo tirar o dinheiro secretamente e dar para vocês pro negócio. Se tivesse ficado na conta conjunta, sob o controle da Clara, nunca teríamos nos erguido. E você fica aí gritando no meio da rua. Se alguém ouvir, como vou negar depois? A conversa deles foi gravada até a última palavra no meu gravador. Meu coração bateu mais forte. Não de medo, mas de um sentimento de profunda satisfação. Que bando de idiotas, discutindo segredos assim no meio da rua. Eles não entendiam que cada palavra deles agora era o último prego no caixão de sua própria ganância. Em pânico por falta de dinheiro para pegar um táxi, Dona Sônia começou a ligar para todo mundo, pedindo dinheiro emprestado. Ela ligou para a irmã em Sorocaba, queixando-se em voz alta de uma doença súbita e da necessidade urgente de dinheiro. Mas a irmã aparentemente conhecia bem o caráter de sua parente e recusou educadamente. Não conseguindo emprestar dinheiro, ela, furiosa, guardou o telefone e descontou a raiva em Ricardo. Você é um homem inútil, não consegue nem lidar com a sua própria esposa. Agora não temos dinheiro. Os cartões estão bloqueados e em casa os parentes de Sorocaba estão esperando no hall. Liga para essa Clara, manda ela trazer dinheiro e nos levar todos para casa rápido. Ricardo pegou o celular apressadamente e começou a discar meu número. Claro, todos os números deles eu já tinha colocado na lista de bloqueio durante o dia. Ele ligou e ligou, mas sem sucesso. Seu rosto ficava cada vez mais patético. Nesse momento, Dona Sônia olhou acidentalmente para o outro lado da rua. Seu olhar parou no meu carro, estacionado sob o plátano. Ela semicerrou os olhos, tentando ver a placa, e depois começou a bater nas costas de Ricardo, apontando com o dedo diretamente para mim. Olha, aquele carro não é o que a Clara dirige, o que ela diz que é da amiga. Eu lembro da placa, termina com 89, acho que ela tá lá dentro, nos espionando, que desgraçada. Decidiu tirar sarro de mim. Com essas palavras, ela, fervendo de raiva, atravessou a rua, com a intenção de vir acertar as contas comigo. Ela arregaçou as mangas, seu rosto estava feroz, como se quisesse me rasgar em pedaços. Paulo, sua esposa e Ricardo também olharam surpresos na minha direção. Eu sorri friamente. Todas as provas que eu precisava estavam guardadas com segurança no celular. Eu não tinha motivos para entrar em uma briga com essas pessoas sem educação na rua. Desliguei calmamente o gravador e salvei o arquivo. Vendo Dona Sônia correndo pela faixa de pedestres, apertei lentamente o botão e levantei o vidro. Mudei de marcha, pisei no acelerador. O motor rugiu poderosamente. O carro arrancou bruscamente, deixando para trás a sogra, paralisada no meio da estrada em uma nuvem de poeira. O espetáculo no restaurante foi perfeitamente concluído. Agora era hora de se preparar para a cena principal, que se desenrolaria no hall do nosso condomínio. Anoitecia. A cidade acendia suas luzes. As ruas barulhentas do dia deram lugar à luz brilhante dos letreiros publicitários e dos postes de luz amarelos. Meu carro entrou suavemente pelos portões principais do condomínio Sol Nascente. A brisa da noite de janeiro, passando pela vegetação ao longo da via interna, trazia uma leve frescura. Ao contrário do sentimento pesado e opressivo que eu sentia toda vez que voltava do trabalho para a família do meu marido, agora minha alma estava leve e tranquila. Tudo se encaixou. Estacionei cuidadosamente, verifiquei mais uma vez a bolsa com todos os documentos legais e entrei calmamente no elevador para subir ao hall do primeiro andar. No bolso do meu casaco estavam 5 chaves mecânicas novas e brilhantes. Eram o símbolo da minha liberdade, a muralha intransponível que eu ergui para deter aqueles que cobiçavam gananciosamente os frutos do meu trabalho. Assim que saí do elevador, meus olhos se depararam com uma cena caótica na área de espera perto da recepção. Cerca de 10 adultos e crianças com roupas surradas estavam sentados e deitados nos sofás, cercados por sacos de batatas, caixas de maçãs e inúmeras sacolas. Era a tal parentela de Dona Sônia de Sorocaba. Eles comiam sementes de girassol,
jogando as cascas diretamente no piso de porcelanato brilhante, e reclamavam que a administração do condomínio era muito rigorosa e não lhes dava a chave do elevador para subir ao apartamento. Várias crianças sem camisa corriam gritando ao redor dos vasos de plantas, ignorando as observações de desaprovação das faxineiras. Essa cena lamentável me causou apenas cansaço. Dona Sônia, em todos esses anos, não mudou. Sempre gostou de se exibir, transformando minha casa em um hotel gratuito para se gabar de sua riqueza imaginária para os parentes. Passei friamente por essa multidão, indo direto para o balcão da recepção. Seu Vitor, o síndico, estava de pé, com as mãos para trás e uma expressão séria, supervisionando a segurança. Ao me ver, ele acenou em cumprimento. Em seu olhar, lia-se uma profunda compaixão de quem já viu muito na vida. Clarinha voltou. Olha só o que está acontecendo. Os parentes do seu marido armaram essa bagunça desde o almoço. Eu expliquei claramente as regras e suas exigências como proprietária, mas eles se recusam a sair. Estão esperando teimosamente a dona Sônia para resolver a situação. Reforcei a segurança, coloquei mais 3 rapazes para que ninguém chegue aos elevadores. Eu sorri com gratidão. Minha voz era suave, mas firme. Muito obrigada, seu Vitor. E aos rapazes da segurança. Sei que isso lhes causou muitos problemas e estragou a aparência do nosso hall, mas hoje eu preciso acabar com isso de uma vez por todas. Por favor, me ajude mais um pouco. Eles já devem estar chegando. Nesse exato momento, a porta giratória automática se abriu. No hall, entrou o advogado Dr. Marcelo Guimarães, em seu terno impecável, com a inseparável pasta de couro preta na mão. Sua aparência confiante e profissional atraiu imediatamente a atenção de todos. Aproximei-me dele, convidei-o a sentar-se na mesa VIP para moradores, localizada a uma distância razoável daquela multidão. Doutor, Marcelo abriu a pasta, tirou uma papelada cuidadosamente dobrada e a colocou sobre a mesa. Boa noite, Sra. Clara? Boa noite, seu Vitor. Todas as formalidades legais eu concluí hoje à tarde. A ação de divórcio unilateral e partilha de bens foi protocolada. O pedido de arresto de bens também está em processo de análise e entrará em vigor no início da próxima semana útil. Não se preocupe, Sino Clara. Todas as peças estão no tabuleiro. Eles não têm mais chance de tirar nada. Seu Vitor acenou com aprovação. Ele tirou de sua pasta uma folha grande de papel, na qual estava impresso em letras vermelhas um aviso com um carimbo redondo da administração do condomínio Sol Nascente. Este é um comunicado interno que acabei de mandar imprimir. Nele está claramente especificado que ao cidadão Ricardo Mendes, à cidadã Sônia Mendes e pessoas a eles relacionadas, é proibida a entrada nas áreas comuns e no apartamento número 1502, pertencente à proprietária Clara Sampaio. Vou providenciar para que a segurança o afixe no quadro de avisos no hall e nos elevadores. Devemos agir oficialmente, com documentos, para que eles não tenham motivo para escândalos. Olhei para o aviso, sentindo uma força enorme crescer dentro de mim. Minha preparação meticulosa, o apoio de seu Vitor e o profissionalismo do advogado criaram uma muralha impenetrável. Recostei-me no sofá macio, com as mãos cruzadas no colo, e tomei um gole do chá de camomila quente que a funcionária da recepção acabara de trazer. O sabor adocicado do chá, com um leve amargor na língua, era exatamente como o sabor do meu casamento de 5 anos. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 7 da noite. Eles certamente estavam vindo de ônibus ou a pé daquele restaurante. A humilhação de serem expulsos por falta de dinheiro, somada ao cansaço, deveria ter nos levado à beira da loucura. Esperei calmamente. O palco estava montado. Os espectadores haviam ocupado seus lugares. Faltava apenas esperar os atores principais para que eles terminassem de representar sua peça patética. O tempo passava devagar. O barulho da parentela do interior diminuiu gradualmente. Eles estavam cansados e com fome. A atmosfera no hall tornou-se tensa, como uma corda esticada. A aranha há muito tecera sua teia, e agora só lhe restava esperar calmamente que a presa caísse sozinha na armadilha. Minha calma naquele momento era a arma mais afiada, pronta para perfurar qualquer máscara de hipocrisia que a família de Ricardo Mendes estava prestes a usar. Exatamente às 19h15, um táxi barato freou bruscamente na entrada do condomínio. A porta se abriu e o primeiro a sair foi Ricardo, seguido por Dona Sônia e o casal Paulo e Carla. A aparência deles era tão patética que era difícil de acreditar. As roupas amassadas, os rostos exaustos, suados.
Carla já não parecia aquela dama glamourosa com a bolsa de grife. Seu rosto estava contorcido de raiva e ela mal conseguia andar nos saltos altos. Dona Sônia, mal saindo do carro, atacou o taxista com xingamentos, acusando-o de ter feito um caminho mais longo de propósito para aumentar o valor da corrida, armando um escândalo bem na frente da entrada do prédio de luxo. Eles entraram pela porta giratória com uma expressão descontente. Os parentes de Sorocaba, que cochilavam nos sofás, imediatamente se animaram e cercaram Dona Sônia. De todos os lados choveram repreensões. Tia Sônia, onde vocês estavam? Estamos esperando desde o almoço, com uma fome de lobo. Vocês nos convidaram, e a segurança aqui não deixa a gente entrar. Nos trata como cachorros. Não sei que casa chique é essa, mas deixar os convidados assim no hall não dá, né? Dona Sônia, cercada pela multidão, com os cabelos desgrenhados, ficou roxa de raiva. Ela empurrou os pacotes com os presentes do interior e gritou estridentemente para os parentes se calarem. Olhando ao redor do hall, seu olhar afiado como uma navalha parou em mim, que bebia tranquilamente um chá na área VIP. Ao meu lado estavam o síndico seu Vitor e um homem desconhecido de terno caro. A raiva que ela conteve desde o almoço explodiu. Dona Sônia arregaçou as mangas e, empurrando todos, correu em direção à nossa mesa, como um predador atrás da presa. Paulo, Carla e Ricardo a seguiram imediatamente, prontos para me despedaçar. Ah, sua desgraçada! Foi você que ousou bloquear os cartões e trancar a casa para que meus parentes não pudessem entrar? Você enlouqueceu? Tratar a sogra assim? Vou quebrar a sua cara agora mesmo! Ela gritou e levantou a mão para me bater. Mas sua mão grosseira não conseguiu tocar meu rosto. Ela foi repelida por uma barreira forte. O advogado Dr. Marcelo Guimarães deu um passo à frente, com seu porte alto e robusto, protegendo-me da sogra enfurecida. Ele ajeitou a lapela do paletó e olhou fria e penetrantemente para o rosto dela, contorcido de raiva. Minha senhora, peço que mantenha a distância e escolha suas palavras. Ameaças, ofensas à honra e à dignidade, bem como a tentativa de agressão física em local público, podem levar lá ao banco dos réus. Sou Marcelo Guimarães, representante legal da minha cliente, Serano Clara Sampaio. Todas as questões que a senhora deseja discutir, por favor, dirija-as a mim. Dona Sônia congelou. Sua mão pendeu impotente no ar. Ricardo correu para amparar a mãe e olhou com horror primeiro para o advogado, depois para mim. Ele apontou para mim com o dedo. Sua voz tremia de choque. Claro, o que você está fazendo? Que advogado é esse? Você ficou louca? Só porque eu não te levei para o churrasco de manhã. Você ficou ofendida e armou todo esse circo com os cartões e as fechaduras. E agora ainda trouxe um advogado? Você entende a vergonha que eu e minha mãe estamos passando na frente dos parentes? Roupa suja se lava em casa. Não exagere. Eu me levantei lentamente, tirando um grão de poeira imaginário do meu vestido preto. Olhei diretamente em seus olhos enlouquecidos e sorri, fria e penetrantemente. Roupa suja se lava em casa? A porta desta casa eu mandei equipar com novas fechaduras hoje à tarde. Você e sua família nunca mais cruzarão o seu limiar. Eu não estou aqui hoje para fazer circo ou discutir por causa de um jantar barato. Estou aqui para informar a vocês que minha petição de divórcio e o arresto de todo o patrimônio comum já foram protocolados na Justiça. A partir deste momento, conversaremos na linguagem da lei. Os parentes de Sorocaba que estavam ao redor ofegaram de surpresa. Começaram a cochichar, apontando para Dona Sônia e Ricardo. Paulo, que estava atrás, não aguentou e saltou à frente. Você pirou de vez? Este apartamento foi alugado pelo meu irmão. É ele quem traz o dinheiro para a família. Que direito você tem de nos expulsar para a rua? Que direito você tem de bloquear os cartões? Acha que porque tem um advogado pode tudo? Dr. Marcelo não desperdiçou palavras com o ignorante. Ele tirou da pasta uma cópia autenticada da escritura do imóvel e a ergueu para que todos pudessem ver. Sua voz ecoou por todo o hall, alta e clara. Peço a todos que ouçam com atenção. O apartamento número 1502 neste edifício é propriedade pessoal da cidadã Clara Sampaio, adquirido antes do casamento. A família do cidadão Ricardo Mendes não tem absolutamente nenhum direito de propriedade ou uso deste imóvel. A exigência da Sra. Clara de desocupação da família Mendes e a proibição de entrada são totalmente legais.
Nesse momento, seu Vitor também deu um passo à frente, apontando para o quadro de avisos perto do elevador. A administração do condomínio também emitiu um comunicado oficial exigindo que os cidadãos Mendes e todos os seus parentes deixem o hall imediatamente. A segurança tem o direito de usar a força em caso de perturbação da ordem pública. A verdade, revelada tão rápida e impiedosamente, fez a família do meu marido congelar no lugar. Dona Sônia abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Seu rosto, de roxo, tornou-se mortalmente pálido. Ela se virou para o filho com perplexidade e uma pergunta muda nos olhos. Ricardo estava arrasado. Ele sabia a verdade sobre o apartamento, mas, por falsa vergonha, enganou toda a sua família por anos. Agora, a mentira veio à tona e ele foi desmascarado na frente de toda a parentela. Essa humilhação doía mais do que 1000 bofetadas. Ricardo mudou de tática de repente. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele deu um passo à frente, juntou as mãos em um gesto de súplica e falou com aquele tom lamentoso com que sempre me manipulou. Clarinha, eu te imploro, se acalme. Vivemos juntos por 5 anos. Temos sentimentos tão profundos. Como você pode ser tão cruel? Eu sei, ultimamente estive ocupado com o trabalho, fui desatento com você. A mamãe já está velhinha, fala sem pensar. Você é a nora, seja mais tolerante. Se você nos expulsar para a rua no meio da noite, como vamos viver? Retire a ação, por favor. Eu prometo, a partir de hoje, vou te tratar bem, vou consertar tudo. Lágrimas de crocodilo escorreram por seu rosto. Se fosse a antiga Clara, talvez eu vacilasse, cedesse a essas palavras doces e mentirosas. Mas a Clara de agora tinha um coração de gelo. Erguer o queixo. Meu olhar afiado como um punhal perfurou sua alma sombria. Sentimentos conjugais? E você não tem vergonha de pronunciar essas palavras? Onde estavam esses sentimentos quando você e sua mãe planejavam como roubar a herança do meu falecido pai? Onde estavam esses sentimentos quando você secretamente desviou todas as nossas economias conjuntas? 150 mil. E as deu ao seu irmão para se divertir? Abaixe sua cabeça hipócrita, Ricardo. Seu papel de marido exemplar acabou. Minhas palavras de aço soaram como o último golpe mortal, destruindo todas as suas linhas de defesa. O confronto atingiu seu auge, e eu sabia que a vitória era minha. A partir daquela noite, para essas pessoas gananciosas, começava um longo caminho de pagamento de contas. Assim que minhas palavras soaram, um silêncio opressivo tomou conta do enorme hall. A atmosfera tensa deu lugar a um espanto geral. Alguns segundos depois, como se rompesse uma barragem, um zumbido de cochicho se ergueu. Os vizinhos que passavam paravam, formando um círculo ao redor da família do meu marido. Ricardo ficou paralisado. Não havia uma gota de sangue em seu rosto. As mãos, que há pouco estavam juntas em súplica, pendiam impotentes, trêmulas. Dona Sônia arregalou os olhos. Seus lábios finos estavam comprimidos até ficarem brancos. Ela perdeu a fala. Eu não lhes dei a menor chance de se justificarem ou de fazerem o papel de vítima. 5 anos de paciência forjaram em mim um coração de aço e uma mente fria. Virei-me para o Dr. Marcelo e assenti. Ele tirou de sua pasta uma grossa pilha de documentos. Eram os mesmos extratos bancários com os carimbos vermelhos que eu havia obtido à tarde. Dei um passo à frente, peguei os papéis e os joguei diretamente no peito de Ricardo. As folhas brancas, testemunhas de sua traição, voaram pelo ar e cobriram o brilhante piso de porcelanato. Ergui o queixo. Minha voz era firme, cada palavra como a ponta de uma faca, cravando-se em suas máscaras hipócritas. Pegue, Ricardo, e olhe com atenção. Abra os olhos e leia esses números. 150 mil reais, ganhos com meu suor e sangue, que eu economizei para esta família, você transferiu secretamente para a conta da sua cunhada Carla, sob o pretexto de um empréstimo sem juros. Você achou que eu era idiota? Você me enganou? Dilapidou nosso patrimônio comum para alimentar sua família. E agora ousa me falar de sentimentos conjugais? Minhas palavras soaram como um trovão em céu azul. Os parentes de Sorocaba, ao ouvirem sobre os 150 mil, arregalaram os olhos. Paulo e Carla, que estavam atrás, recuaram, abaixando a cabeça e tentando evitar os olhares de condenação. Dona Sônia, percebendo que suas maquinações foram descobertas na frente de todos, em pânico tentou se justificar. Você está mentindo! Meu filho ganha dinheiro. E se ele emprestou pro irmão para um negócio, o que há de errado nisso? Você é a esposa e fica contando cada centavo com a família do marido. Nora ingrata,
Eu ri. Minha risada amarga ecoou pelo hall. Mesmo em tal situação, ela tentava distorcer a verdade. Eu não discuti. Tirei da bolsa o pendrive prateado e o entreguei ao Dr. Marcelo. Ele imediatamente o conectou ao seu tablet e colocou o som no volume máximo. A voz estridente e sarcástica de Dona Sônia e o tom calmo e calculista de Ricardo preencheram todo o espaço. Cada palavra sobre seus planos para me fazer transferir o apartamento, desviar secretamente as economias conjuntas para Paulo e Carla e todo o seu desprezo por mim, tudo foi exposto para todos verem. Mal a gravação terminou. Uma verdadeira tempestade de indignação eclodiu. A verdade nua e crua expôs toda a ganância, crueldade e imoralidade da família do meu marido. A opinião pública, sempre do lado da verdade, agora se abateu sobre eles. Eles, com as próprias mãos, destruíram os últimos resquícios de sua dignidade. Uma das parentes distantes de Ricardo, furiosa, jogou no chão uma maçã que segurava e, apontando para Dona Sônia, gritou: "Meu Deus, Sônia, o que você fez?" Você se gabava para todo mundo na cidade que seu filho comprou apartamento e carro em São Paulo. Nos chamou para passar as festas, dizendo que viveríamos no luxo. E acontece que vocês são simplesmente ladrões. Vivem na casa da nora e tramam para roubar os bens dela. Na família Mendes, nunca houve gente tão sem vergonha como você e seu filho. Estamos com tanta vergonha, como vamos olhar as pessoas nos olhos agora? Os vizinhos também não ficaram calados. Uma senhora idosa do andar de baixo suspirou e disse com desprezo: "Quem semeia vento, colhe tempestade." Eu vi essa Clarinha trabalhando de manhã à noite para toda a família, nem comprava roupa nova para si mesma, enquanto a sogra e a cunhada só se arrumavam e passeavam. Para gente tão ingrata e gananciosa, o lugar é na cadeia. Expulsar luz de casa ainda é muito pouco. Dona Sônia, ao ouvir as maldições de sua própria família e dos vizinhos, cambaleou e caiu no sofá. Ela agarrou o coração, respirando com dificuldade, e não conseguiu dizer uma palavra em sua defesa. Paulo e Carla, vendo que a situação estava ruim, tentaram sair de fininho, mas foram parados pelos rapazes da família, que lhes deram uma bronca. Vendo sua família desmoronar, Ricardo finalmente quebrou. Todo o seu orgulho masculino foi esmagado. Ele, cambaleando, aproximou-se de mim e caiu de joelhos aos meus pés. Lágrimas e ranho escorriam por seu rosto pálido. Ele estendeu as mãos, tentando agarrar a barra do meu casaco. Clarinha, eu errei. Me perdoe. 1000 vezes me perdoe. Lembre-se dos nossos 5 anos de vida. Lembre-se de como eu cuidei de você quando estava doente. Por favor, retire a ação. O dinheiro eu vou fazer o Paulo devolver até o último centavo. Não nos expulse, a mim e a minha mãe, para a rua. Depois de uma vergonha dessas na frente dos parentes, a mamãe não vai aguentar. Tenha pena de mim. Eu recuei friamente um passo, desviando de seu toque sujo. Olhei para o homem ajoelhado diante de mim e não senti uma gota de pena. Era tarde demais. Suas lágrimas agora eram causadas pelo medo de perder o apoio financeiro e a reputação, e não pelo remorso pela dor que me causou. Nossos 5 anos de sentimentos, você e sua mãe já os enterraram há muito tempo. Deus vê tudo. A conta cedo ou tarde chega e vocês mesmos a atraíram. Agora que a lei resolva. A partir deste momento, entre mim e sua família, tudo acabou. Nunca mais apareça na minha frente. Eu me virei, acenei em agradecimento a seu Vitor e depois convidei o Dr. Marcelo a sair. Dando as costas, fui direto para a saída principal. Atrás de mim, ficaram os soluços de Ricardo e os gritos caóticos dos parentes, mas eu não olhei para trás nenhuma vez. Saindo pela porta de vidro transparente, respirei fundo o ar frio da noite. A escuridão ficou para trás, dando lugar à luz da liberdade, que agora iluminava meu caminho. Deixando para trás o caos e o barulho no hall, fui embora. As ruas noturnas estavam visivelmente mais calmas. O vento fresco de janeiro entrava pela janela entreaberta do carro. A sensação de me livrar das correntes que me pressionaram por 5 anos tornou meu corpo leve. Ninguém mais me forçaria a acordar antes do amanhecer para cozinhar e limpar. Não haveria mais olhares críticos e repreensões. Não seria mais preciso economizar cada centavo na feira para agradar pessoas que não conhecem limites. A partir de agora, eu viveria apenas para mim. Não fui para um lugar desconhecido. Virei em uma rua antiga no coração da cidade. Ao contrário dos novos e barulhentos arranha-céus, aqui reinava uma atmosfera de calma e tranquilidade. Estacionei em frente a uma loja com uma ampla fachada, sobre a qual pendia uma placa de madeira com uma inscrição elegante: Marcenaria de Luxo Sampaio.
Era o negócio da vida do meu pai, o lugar que guardava as lembranças mais calorosas da minha infância. Agora, a loja era administrada pelo tio André, um velho mestre marceneiro, irmão de consideração do meu pai. A essa hora, a loja já estava fechada, mas eu sabia que o tio André costumava passar a noite no sótão nos fundos para vigiar a mercadoria. Aproximei-me e bati suavemente na porta de enrolar de metal. Um momento depois, ouviu-se um rangido e a porta se entreabriu. Da fresta apareceu o tio André. Seus olhos expressavam surpresa e alegria ao me reconhecer. Olá, tio André. Desculpe incomodar tão tarde. Tenho um assunto urgente para conversar. O tio André apressadamente levantou a porta e me conduziu a uma pequena sala de estar que cheirava sândalo. Ele me serviu uma xícara de chá verde quente e perguntou com carinho: O que aconteceu, minha filha? Por que você veio no meio da noite? Fale com calma, estou sempre pronto para ajudar. Depois que seu pai se foi, eu te considero minha própria filha. Peguei a xícara e o vapor quente aqueceu meu rosto. Lentamente contei-lhe tudo. O que aconteceu hoje? A decisão de me divorciar e como a família do meu marido foi desmascarada no hall do condomínio. Ao me ouvir, o rosto bondoso do tio André se fechou de raiva. Ele deu um soco forte na mesa. Mas que canalhas! Quando vi esse Ricardo pela primeira vez, ele me pareceu tão quieto, inteligente. Pensei que era um homem decente, que ia te amar e te valorizar, e acabou que a família toda é uma matilha de lobos. Que bom que você se deu conta a tempo e reuniu as provas para proteger seu patrimônio. Seu pai, onde quer que esteja, ficaria triste ao saber disso, mas também se orgulharia de ver a filha forte e decidida em que você se transformou. Eu sorri e olhei firmemente para ele. Obrigada, tio. Vim até o senhor com um pedido muito importante. A partir de amanhã, por favor, troque todas as fechaduras desta loja. Se minha sogra, o Ricardo ou alguém da família deles vier aqui, de jeito nenhum os deixe entrar e não diga nada. Eles estão desesperados agora. E podem vir aqui para fazer escândalo ou pedir alguma coisa. O apartamento eu já coloquei à venda. Assim que resolver toda a documentação, vou pegar este ponto e transformar. Lua em um café, livraria, como meu pai sonhava. O tio André assentiu com determinação, batendo no peito. Pode contar comigo. Esta é a terra do seu pai, e nenhum estranho ousará entrar aqui e estragar nada. Cuide do seu processo com tranquilidade e eu cuidarei do ponto. Vou arrumar tudo, preparar para o dia em que você começar a reforma. Depois de discutir tudo em detalhes com o tio André, despedi-me para que ele pudesse descansar. Fui para um hotel 5 estrelas à beira do lago e reservei um quarto de luxo para ficar por alguns dias enquanto o apartamento era vendido. Quando estava fazendo check-in na recepção, a moça de uniforme elegante sorriu educadamente e me entregou um pequeno pacote lacrado. Sra. Sampaio. Há pouco tempo, um homem que se apresentou como seu marido veio e deixou isto para a senhora. Ele disse que não conseguia falar com você e pediu para entregar pessoalmente. Ele parecia muito cansado e abatido. Esperou muito tempo no lobby antes de ir embora. Franzi a testa e peguei o pacote. Não era preciso adivinhar para saber que Ricardo, com seus últimos trocados, me seguiu até o hotel. Sua teimosia e covardia sempre o faziam se agarrar à última e mais tênue esperança. Agradeci à moça, peguei minha bagagem e subi para o quarto. O quarto do hotel era espaçoso, com um design luxuoso em tons quentes. Joguei a bolsa no sofá, sentei-me e rasguei friamente a embalagem. Dentro havia uma caixinha de veludo vermelho gasta e uma carta, escrita às pressas em uma folha de caderno. Abri a caixinha. Dentro havia um anel de prata barato, de design antigo. Era o anel que Ricardo me deu no nosso primeiro aniversário de namoro, quando ainda estávamos na faculdade. Naquela época, ele segurou minha mão e jurou que, embora o anel fosse barato, nele estava contido o amor mais sincero e puro, e que ele se esforçaria a vida toda para que eu não precisasse de nada. Sorri ironicamente e peguei a carta. As linhas irregulares estavam cheias de lamentos e súplicas. Ricardo pedia para eu me lembrar do passado, culpava sua mãe por tudo, jurava mudar, romper relações com a família de Paulo e dedicar-se inteiramente a mim. Ele usou uma relíquia antiga para despertar pena, tentando manipular a mulher que, em sua opinião, ainda o amava. Mas ele se enganou. O amor sincero é incompatível com o interesse. Ele não vive em cálculos mesquinhos. O anel de prata, que um dia foi símbolo do amor juvenil, agora se tornara apenas a personificação da baixeza e da falsidade. Levantei-me lentamente
peguei o anel e a carta, fui até a lixeira perto da penteadeira e, sem hesitar por um segundo, abri a mão. O anel e a carta caíram no fundo, rompendo para sempre todos os laços com um passado mentiroso. Fui para o banheiro e mergulhei na água morna com algumas gotas de óleo de lavanda relaxante. A sujeira, o cansaço e a energia negativa daquele dia foram lavados pela água. Saindo do banho, vesti um roupão de seda macio. Sequei meus longos cabelos e deitei na cama macia, que cheirava a roupa de cama limpa. Lá fora, as luzes dos postes tremeluziam na superfície lisa do lago. Fechei os olhos e um leve sorriso de alívio apareceu em meus lábios. Foi o sono mais tranquilo e profundo dos últimos 5 longos anos. O passado humilhante foi trancado e jogado fora. Amanhã, ao acordar, respiraria o ar da liberdade, pronta para encontrar a nova vida brilhante e orgulhosa que me esperava. O sol forte da manhã de 7 de janeiro entrava pelas cortinas finas, despertando-me suavemente de um sono profundo. Há muito tempo eu não dormia tão profundamente, sem pesadelos, sem me assustar com o ronco de Ricardo ou a tosse noturna da sogra pedindo água. Espreguicei-me, inalando profundamente o aroma de capim-limão que pairava no luxuoso quarto de hotel. A sensação de leveza e energia encheu meu corpo, como aos 19 anos, antes de eu entrar no círculo vicioso do meu casamento infeliz. Levantei-me sem pressa, arrumei-me e vesti um elegante vestido de seda bege. Descendo ao restaurante do hotel para o café da manhã, escolhi uma mesa perto da janela com vista para o lago tranquilo. Enquanto saboreava um café preto quente, li as notícias da manhã no celular. Ao abrir o feed de notícias de um portal da cidade, vi imediatamente um vídeo viral com uma manchete chamativa: família causa confusão no hall de condomínio de luxo no meio da noite, ataca a segurança e resiste à polícia. Tomei um gole de café e cliquei calmamente no play. No vídeo, gravado por um morador, minha sogra, a dona Sônia, com os cabelos desgrenhados, gritava histericamente e rolava no chão em frente à portaria do condomínio Sol Nascente. Ela xingava a administração do condomínio com os piores palavrões e arranhava um jovem segurança. O irmão mais novo de Ricardo, Paulo, com o rosto vermelho de álcool, tentava tirar uma cadeira de plástico no balcão da recepção. Ricardo tentava acalmar Luz freneticamente, mas sem sucesso. Os parentes de Sorocaba, em pânico, pegavam suas coisas e fugiam. No final do vídeo, com o som de sirenes, 2 viaturas da polícia chegaram à entrada. Os policiais rapidamente mobilizaram Dona Sônia e Paulo e levaram todos os envolvidos para a delegacia por perturbação da ordem pública durante a noite. A conta chegou surpreendentemente rápido. Ainda ontem à noite, eles estavam cheios de arrogância, acreditando ter o direito de decidir o destino dos outros, desrespeitando a lei e a dignidade humana. E agora tiveram que passar o dia de reis na delegacia. Essa vergonha, sem dúvida, ficará com eles para o resto da vida. Desliguei o celular. Minha alma estava calma como a superfície do lago. Eu não sentia prazer na desgraça deles nem pena. Para mim, agora eram apenas estranhos que pagavam por sua ganância e crueldade. Após o café da manhã, fui direto à agência principal do banco. Ontem, eu apenas pedi para congelar as contas com urgência. Hoje, eu precisava cancelar completamente todas as contas antigas para fechar para sempre qualquer possibilidade de eles usarem brechas para sacar dinheiro. A funcionária do banco, após verificar cuidadosamente meus documentos, realizou rapidamente todas as operações no sistema. Todos os cartões adicionais em nome de Ricardo, todas as contas poupança conjuntas das quais ele roubava foram permanentemente bloqueados e excluídos. Mal saí do banco, o telefone tocou. Era o advogado Dr. Marcelo Guimarães. Sua voz hoje soava animada e confiante. Bom dia, Sra. Clara. Ligo para lhe dar 2 notícias importantes. Primeiro, o pedido de arresto de bens que protocolei ontem foi aceito e aprovado com urgência pelo tribunal esta manhã. Ricardo Mendes não poderá mais desviar nenhum ativo. Segundo, e mais importante, os detetives particulares que contratei reuniram provas, fotos e extratos de contas confirmando que Ricardo Mendes manteve secretamente uma jovem amante por quase 2 anos em um apartamento alugado na zona sul de São Paulo. Todas as despesas de aluguel e compra de itens caros para ela eram pagas com o cartão de salário dele. Enquanto isso, para você, ele dizia que a empresa estava com prejuízo para se esquivar de contribuir com o orçamento familiar.
Eu congelei segurando o telefone com força, manteve uma amante. Acontece que a baixeza desse homem não se limitava a obedecer à mãe e roubar dinheiro da esposa para o irmão. Ele também me traía descaradamente. Todos aqueles 2 anos em que ele supostamente viajava a trabalho, quando sob o pretexto de cansaço se recusava a ter intimidade, todo esse tempo ele gastava suas energias e dinheiro com outra mulher. A repulsa subiu à garganta, mas minha mente forte a suprimiu imediatamente. Essa prova era o golpe final perfeito. Respirei fundo e respondi ao advogado com um tom completamente calmo. Obrigada, Dr. Marcelo. Por favor, prepare este caso cuidadosamente. A infidelidade conjugal e o uso de recursos comuns para manter uma amante são uma violação gravíssima do Código Civil. Quero que ele devolva cada real gasto indevidamente. Nos encontraremos no tribunal como vencedores indiscutíveis. Desligando, não consegui chegar ao estacionamento antes que o telefone tocasse novamente. Era Antônio, da imobiliária. Sua voz transbordava de alegria. Clara, parabéns pelo ano novo e dia de reis. Já encontramos um comprador para o seu apartamento. Ele deu um sinal. Estamos esperando apenas sua decisão sobre a data para assinar o contrato e entregar as chaves. É um casal que acabou de voltar do exterior. Eles adoraram a localização e o design do apartamento. Estão dispostos a comprar pelo seu preço, com pagamento de 100% à vista, sem financiamento. O principal é que a senhora feche o negócio esta semana. Venha ao escritório para assinar o contrato preliminar. Boas notícias choviam uma atrás da outra e meu humor disparou. Fui imediatamente para a agência. Todas as formalidades foram resolvidas de forma rápida e clara. Segurando um cheque de sinal no valor de R$200 mil, percebi que havia rompido definitivamente com um lugar cheio de memórias dolorosas. Recebendo o dinheiro, não hesitei. Pedi a Antônio para me encontrar outro apartamento. Meus requisitos eram simples, não muito grande, um quarto, mas em um andar alto com boa segurança. E o principal, com vista para o rio. Antônio provou ser um verdadeiro profissional. Naquela mesma noite, ele me mostrou um apartamento no 20º andar que atendia perfeitamente às minhas expectativas. De pé na espaçosa varanda, sentindo o vento e olhando para o curso tranquilo do rio, sob os raios do pôr do sol, concordei com a compra sem hesitar. Este seria meu novo ninho, onde não haveria lugar para mentiras e lágrimas. Os dias seguintes passaram em meio a tarefas agradáveis. A documentação dos imóveis eu confiei totalmente a Antônio. O tempo restante dediquei à loja do meu pai. Pedi demissão do meu antigo emprego, decidida a ser a dona da minha vida. O tio André me ajudou a limpar o local. Eu mesma desenhei o projeto de design. As paredes velhas foram pintadas em um tom creme quente. As antigas estantes de madeira eu transformei em enormes prateleiras de livros até o teto. Encomendei móveis de madeira simples, plantas verdes em vasos e iluminação aconchegante. Abrirei um café, livraria, onde pessoas que amam silêncio poderão tomar uma xícara de chá aromático, ler um bom livro e descansar da agitação. Era meu sonho de menina, que tive que adiar enquanto tentava ser uma boa esposa e nora. Agora eu o construía com minhas próprias mãos, do zero. A semana de espera passou como um piscar de olhos. Esta manhã, o céu sobre a cidade estava claro e sem nuvens. Os raios dourados do sol caíam sobre os degraus do fórum da cidade, seu calor dissipando o frio do inverno passado. Eu vestia um terno de negócios azul claro, os cabelos presos em um coque arrumado, maquiagem discreta, mas que ressaltava minha determinação. Subi as escadas com orgulho e confiança. Ao meu lado caminhava o advogado Dr. Marcelo Guimarães, com sua pasta cheia de provas irrefutáveis, confiante e imperturbável. Na sala de audiências reinava um silêncio solene. A família de Ricardo Mendes já estava lá. Ao vê-los, mal os reconheci. Em apenas uma semana, eles mudaram drasticamente. Ricardo vestia uma camisa amassada, não estava barbeado, com profundas olheiras escuras, os olhos cheios de desespero. No banco dos ouvintes, sentava-se Dona Sônia. Ela havia envelhecido uns 10 anos. Seus cabelos estavam visivelmente mais grisalhos, o rosto cinzento e exausto. A prisão, a necessidade de correr atrás de dinheiro emprestado para o advogado, tudo isso sugou suas últimas forças. Paulo e Carla não estavam à vista, provavelmente, com medo da acariação por causa dos 150 mil, se esconderam em algum lugar. A sessão começou sob a presidência de um juiz severo.
Quando chegou a hora de falar, Dr. Marcelo se endireitou e proferiu seu discurso de forma alta e clara. Ele apresentou sequencialmente as provas dos meus bens pré-nupciais, a escritura do imóvel, o testamento do meu pai. O advogado de Ricardo tentou argumentar, afirmando que Ricardo investiu dinheiro na reforma e na compra de imóveis e exigia uma parte. Mas Dr. Marcelo imediatamente apresentou os extratos bancários, provando que todas as despesas foram pagas com meu cartão de crédito pessoal e meu salário. Ricardo não tinha uma única transferência que confirmasse sua contribuição. O clímax foi a discussão sobre a partilha dos bens adquiridos em conjunto. O extrato da transferência de R$150 mil para a conta de Carla foi colocado sobre a mesa do tribunal. Junto com ele, a gravação de áudio da conversa entre mãe e filho no restaurante. O juiz franziu a testa e interrogou Ricardo com voz severa sobre seu desvio intencional de ativos. Ricardo gaguejou. O suor escorria dele em bicas. Ele não conseguia dar nenhuma explicação coerente. E o último golpe decisivo foi desferido quando o Dr. Marcelo apresentou ao tribunal as provas da infidelidade conjugal de Ricardo. Fotos dele abraçado com sua jovem amante na entrada do apartamento alugado, notas fiscais de compra de joias e roupas caras com seu cartão de salário. Tudo foi exposto sobre a mesa. Um murmúrio tomou conta da sala. Dona Sônia, sentada na plateia, ofegou e levou a mão ao coração. Ela sempre se orgulhou de seu filho decente e exemplar. E agora, a verdade revelada diante de todos tirou-lhe seu último apoio. Ricardo estava completamente destruído, seus joelhos tremiam. Ele enterrou a cabeça na mesa e começou a chorar. Todas as suas desculpas foram esmagadas por provas de ferro. Após a deliberação, o juiz leu a sentença em voz alta. Graças às provas contundentes, a lei estava do meu lado. O tribunal acatou meu pedido de divórcio. Quanto aos bens, o apartamento e o ponto comercial foram reconhecidos como minha propriedade pessoal. O tribunal obrigou Ricardo Mendes a me devolver os R$150 mil que ele transferiu arbitrariamente para seu irmão, bem como a restituir todos os fundos gastos na manutenção da amante. Quanto às economias conjuntas restantes, considerando a grave violação da fidelidade conjugal por parte de Ricardo, a violência psicológica e o desvio de ativos, o tribunal decidiu que eu receberia 80% do valor e Ricardo apenas 20%. Além disso, ele foi condenado a me pagar uma grande quantia como indenização por danos morais. Eu obtive uma vitória brilhante e inquestionável. Nenhuma piedade para aqueles que deliberadamente destruíram a vida de outra pessoa. Saindo do prédio do tribunal, fechei os olhos por causa do sol forte. O ar livre e puro encheu meus pulmões. Dr. Marcelo me parabenizou e foi embora. Eu me demorei nos degraus, observando um movimento intenso. De repente, ouvi passos apressados atrás de mim. Virei-me. Correndo em minha direção, tropeçando, vinha Ricardo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, os ombros caídos. Ele parecia patético. Ele parou a 2 passos de mim. Seus lábios tremiam em uma última tentativa de consertar algo. Clara, eu perdi tudo. Não tenho onde morar. Não tenho dinheiro. No trabalho souberam do escândalo e vão me demitir. A mamãe acabou de ser levada para o hospital com uma crise de hipertensão. Eu te imploro, em memória do passado, perdoe pelo menos a indenização. Estou no meu limite. Olhei diretamente nos olhos desesperados do homem que um dia foi meu marido. Sua covardia era repugnante. Mesmo no último momento, ele só conseguia implorar por misericórdia, em vez de aceitar corajosamente as consequências de seus atos. Balancei a cabeça. Meu rosto estava frio como gelo. A sentença foi proferida. Esse é o meu dinheiro, ganho com suor e sangue, e não vou ceder um centavo. Este caminho, você e sua mãe escolheram. Quando vocês planejavam me explorar e roubar a herança do meu pai, vocês pensaram que eu poderia chegar ao limite? Pague suas contas, Ricardo. Viva bem e aconselho que não estrague mais a vida de nenhuma mulher. Dizendo isso, virei-me decididamente e fui embora. Sem olhar para trás, seu grito desesperado se perdeu no barulho do tráfego da cidade. Aproximei-me do meu carro, sentei-me ao volante. O carro partiu suavemente. Liguei a música e o interior se encheu de uma melodia alegre e primaveril. Pisei no acelerador com confiança e o carro disparou, deixando para trás a escuridão do passado. A dor, as lágrimas e os traidores. À frente havia uma ponte sobre o rio. Meu apartamento aconchegante no 20º andar, inundado de luz, e meu café
livraria esperando sua inauguração. O sol brilhante entrava pelo para-brisa, refletindo o rosto de uma mulher forte, livre e feliz. Minha nova vida começava naquele exato minuto. Deixando para trás a sentença do tribunal e aqueles que pagavam por sua ganância desmedida, eu dirigi em direção à luz. O destino de uma mulher, no final das contas, depende dela mesma. Tolerar a crueldade é ser cruel consigo mesma. Sacrifícios só têm valor quando são justificados. E a verdadeira felicidade começa no momento em que encontramos a coragem de deixar o passado para trás para nos amarmos. Obrigado, caros ouvintes, por dedicarem seu tempo a esta história. Desejo-lhes muita saúde, paz em suas famílias e felicidade sem limites. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se no canal para nos apoiar e ouvir muitas outras histórias interessantes no futuro. Adeus e até os próximos vídeos.